Você já percebeu que quando abre uma rede social, dificilmente vê um texto só escrito? Geralmente aparecem vários posts com vídeos, imagens, fotos, legendas, sons, efeitos sonoros e tudo isso interfere na forma como você recebe essa postagem. A gente tem vivido cada vez mais cercado por textos que misturam diferentes linguagens. Mas será que a gente consegue interpretar tudo que chega até a gente? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre textos multissemióticos e você vai entender por que é tão importante cada vez mais saber interpretar esse tipo de texto. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Eu vou começar a aula com um cartaz de uma campanha publicitária. A parte verbal desse cartaz, ou seja, o que está escrito, diz o seguinte: não é acidente se você sabe dos riscos. Só com essa frase, só com essa parte verbal, a gente não consegue entender do que se trata a campanha. Mas nós temos aqui um elemento fundamental que vai colaborar para o nosso entendimento. É a parte não verbal, é a imagem trazida aqui, que é um homem segurando uma garrafa, uma bebida alcoólica. Aí sim, o verbal e o não verbal juntos nos mostram que se trata de uma campanha de combate à prática de beber e dirigir. E aí embaixo a gente tem ali 14 anos da lei seca, hashtag juntos salvamos vidas. Então veja, aqui nós não temos apenas texto, nós não temos apenas imagem, mas temos texto e imagem que juntos nos transmitem uma informação. Vou mostrar outro exemplo. Uma tirinha do Calvin aqui conversando com o Haroldo. Olha, peguei uma borboleta. Aí o Haroldo diz o seguinte: se as pessoas pudessem prender arco-íris em zoológicos, elas o fariam. E aí os dois próximos quadrinhos mostram o Calvin soltando a borboleta. A parte não verbal, lá no primeiro quadrinho, mostra pra gente a empolgação do Calvin, mostrando para o Haroldo a borboleta que ele prendeu dentro de um pote. Ele estava super feliz. Olha, peguei uma borboleta. É só olhando para a parte não verbal, para a imagem, que a gente percebe essa empolgação do Calvin e que depois ele pensa sobre o que o Haroldo falou para ele e ele percebe que ele estava errado e que o certo a se fazer era soltar a borboleta para a natureza novamente, mas isso a gente só consegue entender quando a gente analisa o verbal e o não verbal. Esses dois exemplos que eu trouxe para vocês são textos multissemióticos, porque eles unem linguagens diferentes para produzir a comunicação, para produzir sentido. E aí eu venho com a definição. O que é semiose? Semiose é justamente a produção de sentido. Um texto multissemiótico, o que significa multi? Muito, né? Ele combina diferentes recursos para a produção de sentido. Aí eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia dos muitos elementos que podem ser utilizados e explorados dentro de um texto para a construção do sentido. Então, os textos multissemióticos, eles também são conhecidos como textos multimodais. Combinam diferentes linguagens para construir significados e transmitir informações. Essas linguagens podem ser, olha só, a linguagem verbal, palavras, linguagem visual ou a linguagem não verbal, imagens, cores, desenhos,
linguagem sonora, músicas e efeitos sonoros, linguagem corporal, expressões faciais e gestos, e linguagem espacial, a organização dos elementos na página ou na tela, o enquadramento. Então, tudo isso colabora para a construção de um sentido do texto. A sociedade está cada vez mais dinâmica, então a presença de diferentes linguagens em um texto reflete justamente essa sociedade que é mais dinâmica, porque é um texto que explora diferentes linguagens, ele é um texto mais o quê? Mais dinâmico. Mas isso exige que o leitor desse texto consiga interpretar, consiga ler diferentes códigos ao mesmo tempo. E isso exige um letramento digital, ou seja, um preparo, uma aprendizagem para que a gente consiga de fato interpretar aquela postagem, aquele texto que estamos lendo. Hoje, praticamente tudo é multissemiótico. Você abre a sua rede social, você se depara com uma postagem que tem ali uma fotografia, uma música, um emoji, uma legenda, um hashtag. Então, todos esses elementos, eles fazem sentido ali naquele contexto, eles são pensados para uma determinada finalidade. Esse é um texto multissemiótico, porque ele utiliza diferentes linguagens para atingir, para alcançar um propósito. Outro exemplo, um meme também pode ser um texto multissemiótico, porque ele geralmente alia o verbal, que são as palavras, com o não verbal, que é a imagem. E geralmente o meme também depende para o entendimento de um contexto cultural, de referências. Eu vou trazer um exemplo aqui. Eu trouxe aqui um meme que já caiu em prova, inclusive eu retirei esse meme de uma prova. Temos aqui programador, uma profissão. Como os outros me veem, aqui um personagem do Matrix. Como os meus pais me veem, um sujeito ali consertando o computador. Como eu me vejo, o Mark Zuckerberg, o dono ali da Meta, do Facebook, Instagram, de tudo. E como meu chefe me vê, o The Flash, que é um personagem muito rápido. Então veja, aqui, para que você entenda esse meme, você precisa ler a parte verbal, né, as palavras. Você precisa ler o não verbal, as imagens. E, além disso, você precisa entender as referências. Por exemplo, saber aqui que essa primeira imagem é um personagem do filme Matrix, que é um filme que explora muito a tecnologia, então a tecnologia é tão avançada que é uma coisa assim de outro mundo. A segunda imagem, um sujeito ali consertando o computador, que os pais podem pensar, né, que o programador é aquele que resolve os problemas técnicos ali do dia a dia da computação, como eu me vejo, como se eu fosse o dono de tudo, e como meu chefe me vê, como se eu, né, ou o programador precisasse resolver tudo muito rapidamente. Então perceba que nessa sociedade cada vez mais dinâmica, mais multissemiótica, desenvolver a interpretação de textos multissemióticos é fundamental. É fundamental para a sua vida, para a sua profissão, para fazer provas, para processos seletivos de forma geral, para que você entenda os conteúdos com os quais você se depara. Por isso é tão importante esse conhecimento, esse senso crítico que você vai desenvolvendo quando você se depara com um texto multissemiótico e você pensa sobre ele, pensa sobre o contexto de produção daquele texto, pensa sobre quem produziu, qual é a finalidade com que aquele texto foi produzido, para quem ele foi produzido. Tudo isso que você pensa quando se depara com um tipo de texto assim, faz parte do seu desenvolvimento crítico e vai colaborar para que você cada vez mais entenda
os textos que você lê. E como essa é uma habilidade muito importante, ela é exigida em processos seletivos e principalmente no Enem. O Enem explora muito essa habilidade de ler, de interpretar textos multissemióticos. A gente vai resolver uma questão do Enem sobre isso. Temos aqui uma imagem, vou diminuir aqui para ficar em tela, a capa de uma revista, Galileu. A ciência ajuda você a mudar o mundo, edição 371, fevereiro de 2023. Temos aqui uma imagem em que várias pessoas estão sozinhas com seus computadores, com seus celulares, cada uma aqui no seu buraquinho. E essa é a parte não verbal. E a parte verbal? Você, entre parênteses, não, depois fecha os parênteses, está sozinho. Você está sozinho, você não está sozinho, lendo com o que está entre parênteses. No Brasil, metade da população se sente solitária e a mesma sensação cresce em outras partes do mundo. Por que devemos repensar nossas relações? Essa é a imagem trazida pela questão. E a questão diz o seguinte: com base na relação dos elementos não verbais com a frase "você não está sozinho", nessa capa de revista, a função poética fica evidente, pois. Então, aqui a gente está falando da relação entre não verbal e verbal. O que esses dois elementos, o verbal e o não verbal, juntos fazem para a construção da informação, para a construção do sentido dessa capa de revista. Letra A. Essa frase informa sobre os riscos de um determinado comportamento social. Eu sempre falo que você precisa tomar muito cuidado com as alternativas das questões do Enem, porque pode ser que você pense assim: não, realmente existe um risco desse comportamento de ficar sozinho o tempo todo na internet, no seu próprio celular, então eu vou marcar essa alternativa. Mas veja, não é o que a questão está pedindo. A questão está falando sobre a união entre os elementos não verbais, a imagem da capa da revista e a frase "você não está sozinho", que isso colabora para a construção do sentido. A função poética fica evidente, né? A função poética é o foco na mensagem. Na função poética, geralmente, emprega-se figura de linguagem para a construção da mensagem que se quer passar. Então, letra B. O conteúdo da mensagem expressa a atitude do enunciador sobre o tema. Não expressa atitude nenhuma sobre o tema, não tem nada a ver a letra B. Letra C. A construção dessa frase possibilita mais de uma interpretação. Então vamos voltar aqui. Olha só. Quando a gente tem no não verbal, as pessoas, cada uma no seu buraquinho, na sua bolinha, na sua bolha, com o seu próprio smartphone, né? Isso nos mostra que as pessoas estão sozinhas, as pessoas estão solitárias. Mas a frase, quando coloca o não entre parênteses, está dizendo assim: primeiro, você está sozinho. Você está sozinho porque você acha que está sozinho, porque você é um solitário ali com o seu smartphone. Mas com não entre parênteses, você não está sozinho. O que diz na frase que segue, né? No Brasil, metade da população se sente solitária e a mesma sensação cresce em outras partes do mundo. Olha, você se sente solitário, mas você não está sozinho porque muitas outras pessoas também se sentem solitários. Então, vocês juntos são solitários, porque você está sozinho, mas você não está sozinho, porque outras pessoas também estão sozinhas, entendeu? Então, veja como esse não entre parênteses possibilita essa dupla interpretação. Você está sozinho, mas ao mesmo tempo você não está sozinho.
essa é a função dos parênteses neste local aqui, nesse contexto. Você pode ler das duas formas. E aí sim, nós encontramos a alternativa correta. A construção dessa frase possibilita mais de uma interpretação. Então, a função poética, ela justamente explora construções criativas e inusitadas do texto para que os vários sentidos possam ser construídos a partir dessa elaboração da linguagem. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Com base na relação dos elementos não verbais com a frase "você não está sozinho", nessa capa de revista a função poética fica evidente, pois a construção dessa frase "você não está sozinho" possibilita mais de uma interpretação. Embora você esteja sozinho aí com seu smartphone, você não está sozinho, porque existem muitas outras pessoas também sozinhas com os seus telefones. Letra D. Essa frase estabelece um diálogo direto com o leitor. Estabelece sim um diálogo direto com o leitor, mas não é isso que o enunciado está dizendo. Ele está falando aqui, ó, a relação dos elementos não verbais com a frase, a função poética fica evidente. Então, não é por conta desse diálogo direto com o leitor. E a letra E, a linguagem utilizada volta-se para si mesma. Não, não volta-se para si mesma. Não, ela constrói um significado a partir da exploração da linguagem, uma construção inusitada. Então, a alternativa correta é a letra C. Nesta aula, aprendemos o que são textos multissemióticos. Vimos alguns exemplos de textos multissemióticos e, principalmente, entendemos a importância de aprender a interpretar esses textos multissemióticos. Espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau.